Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 76. Um animal. 11 anos atrás. Dalinar concordou em mudar de roupa. Ele lavou o rosto e os braços e deixou que um cirurgião cuidasse das suas feridas. O nevoeiro rubro ainda estava presente, colorindo sua visão. Ele se recusou a dormir, o nevoeiro não permitia. Cerca de 1 hora depois de sua chegada ao acampamento, voltou à tenda de comando, limpo, mas não particularmente renovado. Os generais haviam desenhado um novo conjunto de planos de batalha para tomar as muralhas da cidade, segundo as instruções de Sadeias. Dalinar inspecionou-os e fez umas poucas mudanças, mas disse a eles para suspender planos de adentrar a cidade e esvaziá-la. Tinha outra coisa em mente. Lume nobre, disse uma mensageira, chegando na tenda e entrando. Emissários estão saindo da cidade com uma bandeira de trégua. Mande abatê-los, disse Dalinar calmamente. Senhor. Flechas, mulher, disse Dalinar. Matem qualquer um que saia da cidade, e deixem seus corpos para apodrecerem. Ai, sim, lume nobre. A mensageira foi embora. Dalinar olhou para Sadeias, que ainda vestia sua armadura fractal, resplandecendo sob a luz das esferas. Sadeias assentiu, concordando, então gesticulou para o lado. Queria conversar em particular. Dalinar deixou a mesa. Deveria estar sentindo mais dor. Não deveria? Raios! Estava tão entorpecido que mal sentia coisa alguma além daquele fogo no seu interior, fervilhando lá no fundo. Ele saiu da tenda com Sadeias. Consegui retardar as escribas. Como você ordenou? Sussurrou Sadeias. Gavilar não sabe que você está vivo. As ordens dele tinham sido para esperar e fazer um cerco. Meu retorno tem primazia sobre as ordens que ele deu de longe, respondeu Dalinar. Os homens sabem disso. Até mesmo Gavilar não discordaria. Sim, mas por que não informá-lo do seu retorno? A última lua estava prestes a se pôr. Não faltava muito para amanhecer. O que você acha do meu irmão, Sadeias? Ele é exatamente o que precisamos. É duro o bastante para liderar na guerra. Suave o bastante para ser amado durante a paz. Ele é sábio e previdente. Você acha que ele poderia fazer o que precisa ser feito aqui? Sadeias ficou em silêncio. Não, respondeu ele finalmente. Não, agora não. Pergunto-me se você pode. Isso vai ser mais do que apenas morte. Será uma destruição completa. Uma lição, sussurrou Dalinar. Uma exibição. O plano de Tanala era astuto, mas arriscado. Ele sabia que suas chances de vencer aqui dependiam de tirar você e seus fractais da batalha. Sadeias estreitou os olhos. Você pensou que aqueles soldados fossem meus. Você realmente acreditou que eu trairia Gavilar? Eu fiquei preocupado. Então preste atenção, Dalinar, disse Sadeias, bem baixo, sua voz soando pétrea. Eu arrancaria meu próprio coração antes de trair Gavilar. Não tenho interesse em ser rei. É um trabalho com poucas glórias e menos diversão ainda. Quero que esse reino dure séculos. Ótimo, disse Dalinar. Para ser honesto, receava que você pudesse traí-lo. Eu quase traí, uma vez. Eu me contive. Por quê? Porque precisa haver alguém nesse reino capaz de fazer o que tem que ser feito, e não pode ser o homem sentado no trono. Continue a conter as escribas. Será melhor se meu irmão puder dizer sinceramente que não sabia do que estamos prestes a fazer. Alguma coisa vai vazar em breve, disse Sadeias.
Há telepenas demais em nossos exércitos. Essas coisinhas tormentosas estão ficando tão baratas, que a maioria dos oficiais pode comprar um par para administrar suas casas à distância. Dalinar voltou à tenda, seguido por Sadeias. Sacramentadora ainda estava no local onde a cravara na pedra, muito embora um armeiro houvesse substituído a gema para ele. Dalinar removeu a espada da rocha. Hora de atacar. Amaron voltou-se de onde estava com os outros generais. Agora, Dalinar, à noite. As fogueiras na muralha devem ser suficientes. Para tomar as fortificações da muralha? Sim, disse Amaron. Mas, Luminobre, não gostaria de lutar descendo aquelas ruas verticais à noite. Dalinar e Sadeias se entreolharam. Felizmente, você não vai precisar fazer isso. Mande os homens prepararem o óleo e as tochas. Vamos marchar. O alto marechal Pereton seguiu as ordens e começou a organizar os detalhes de logística. Dalinar apoiou Sacramentadora no ombro. Hora de levar você para casa. Em menos de meia hora, homens atacaram as muralhas. Nenhum fractário liderou-os dessa vez. Dalinar estava fraco demais e sua armadura estava destroçada. Sadeias não gostava de se expor tão cedo, e Teleb não podia avançar sozinho. Fizeram o ataque da maneira comum, enviando homens para serem esmagados por pedras ou empalados por flechas enquanto carregavam escadas. Por fim, conseguiram invadir, tomando uma seção da muralha em uma luta furiosa e sangrenta. A euforia era um nó insatisfeito dentro de Dalinar, mas ele estava exausto, arrasado. Então ficou esperando até que finalmente Teleb e Sadeias juntaram-se ao combate e desbarataram os últimos dos defensores, jogando-os das muralhas para o abismo da cidade em si. Preciso de um esquadrão de soldados de elite. Disse Dalinar em voz baixa para um mensageiro ali perto. E meu próprio barril de óleo. Mande que eles me encontrem dentro das muralhas. Sim, Luminobre, disse o rapaz, então saiu correndo. Dalinar atravessou o campo, passando por homens caídos, ensanguentados e mortos. Eles haviam morrido quase em fileiras nos pontos onde salvas de flechas caíram. Ele também passou por um aglomerado de cadáveres de branco, os emissários abatidos mais cedo. Aquecido pelo sol nascente, passou pelos portões da muralha, agora abertos, e adentrou o círculo de pedra que cercava a fenda. Sadeias o encontrou ali, com o visor levantado, as bochechas ainda mais vermelhas que o normal devido ao esforço. Eles lutaram como esvaziadores. Mais ferozes do que na última vez, eu diria. Eles sabem o que vai acontecer. Replicou Dalinar, caminhando na direção da borda do precipício e parando na metade do caminho. Dessa vez conferimos se havia uma armadilha, observou Sadeias. Dalinar prosseguiu. Os homens da fenda haviam passado a perna nele 2 vezes. Deveria ter aprendido na primeira vez. Parou na beirada do penhasco, olhando para baixo para uma cidade construída sobre plataformas, se elevando pelas encostas que se abriam desde o fundo da fenda de pedra. Não espantava que eles tivessem a arrogância de formar uma rebelião. A cidade era grandiosa, um monumento à engenhosidade e determinação humanas. Queimem! Ordenou Dalinar. Os arqueiros se aproximaram com flechas prontas para ignição, enquanto outros homens rolaram barris de óleo e piche para fornecer combustível extra. Há milhares de pessoas ali. Senhor, disse Teleb em voz baixa do seu lado. Dezenas de milhares. Este reino precisa saber o preço da rebelião. Hoje, estamos fazendo uma declaração. Obedeçam ou morram, indagou Teleb. O mesmo acordo que ofereci a você, Teleb. Você foi inteligente o bastante para aceitá-lo. E as pessoas comuns lá embaixo, que não tiveram a chance de escolher um lado. Sadeias bufou ali perto. Nós vamos impedir mais mortes no futuro ao mostrar a cada luminobre nesse reino a punição pela desobediência. Ele pegou um relatório de um ajudante, então foi até Dalinar. Você estava certo sobre os batedores que nos traíram. Nós subornamos um para se voltar contra os outros, e vamos executar o resto. O plano aparentemente era separar você do exército. Então, com sorte,
matá-lo. Mesmo que você apenas se atrasasse, a Fenda esperava que as mentiras contadas levassem seu exército a um ataque imprudente. Sem você. Eles não estavam contando com a sua chegada rápida, Comentou Dalinar. Nem com a sua tenacidade. Os soldados destamparam os barris de óleo, então começaram a jogá-los para baixo, ensopando os níveis superiores da cidade. Tochas se seguiram, incendiando suportes e passarelas. As próprias fundações da cidade eram inflamáveis. Os soldados de Tanalan tentaram organizar uma luta de saída da Fenda, mas tinham cedido o terreno elevado, esperando que Dalinar agisse como antes, buscando conquistar e tomar o controle. Ele viu o fogo se espalhar, esprenos de chama se elevando com ele, parecendo maiores e mais zangados do que o normal. Então caminhou de volta, deixando Teleb, com um ar solene, para recolher os soldados de elite restantes. O senhor capitão Kadashi tinha 50 homens para Dalinar, com 2 barris de óleo. Sigam, Disse Dalinar, contornando a Fenda pelo leste, onde a fratura era estreita o bastante para ser cruzada em uma ponte curta. Berros abaixo. Depois, gritos de dor. Pedidos de misericórdia. As pessoas saíam dos edifícios com gritos de horror, fugindo pelas passarelas e escadarias para a planície abaixo. Muitos edifícios ardiam, aprisionando gente no seu interior. Dalinar conduziu seu esquadrão ao longo da borda norte da Fenda até que alcançaram um certo local. Seus exércitos esperavam ali para matar quaisquer soldados que tentassem escapar, mas o inimigo havia concentrado seu ataque no outro lado e fora na maior parte rechaçado. O fogo ainda não havia chegado até aquele ponto ali, muito embora os arqueiros de Sadeias houvessem matado várias dúzias de civis que tentaram escapar naquela direção. Por enquanto, a rampa de madeira que descia até a cidade estava vazia. Dalinar conduziu seu grupo um nível abaixo até um local do qual se lembrava muito bem. A porta oculta na parede. Ela era de metal agora, guardada por um par de nervosos soldados da Fenda. Os homens de Kadashi os alvejaram com balestras. Isso irritou Dalinar. Tanto combate, e nada para alimentar a euforia. Ele passou por cima de um dos cadáveres, então experimentou a porta, que não estava mais escondida, mas ainda estava trancada. Tanalan decidira ter segurança em vez de discrição, daquela vez. Para o azar deles, Sacramentador havia voltado para casa. Dalinar facilmente cortou as dobradiças de aço e recuou enquanto a porta desabava para frente sobre a passarela, fazendo a madeira tremer. Botem fogo nesses aqui. Ordenou ele, apontando para os barris. Rolem os 2 para dentro e queimem qualquer um que esteja escondido aí. Os homens se apressaram a obedecer e logo o túnel de pedras soltava fumaça negra. Ninguém tentou fugir, muito embora ele ouvisse gritos de dor lá de dentro. Dalinar assistiu o máximo que pôde, até que a fumaça e o calor o obrigaram a se afastar. A Fenda atrás dele havia se tornado um poço de trevas e chamas. Dalinar recuou pela rampa até as rochas acima. Arqueiros incendiaram as últimas passarelas e rampas atrás dele. Levaria muito tempo antes que pessoas decidissem recolonizar aquele lugar. Gran tormentas eram uma coisa, mas havia um poder mais terrível sobre a terra. E ele carregava uma espada fractal. Aqueles gritos. Dalinar passou por fileiras de soldados que aguardavam ao longo da borda norte, em um horror silencioso. Muitos não haviam estado com Dalinar e Gavilar durante os primeiros anos da conquista, quando haviam permitido saques e pilhagem de cidades. E para aqueles que lembravam, bem, ele frequentemente encontrara uma desculpa para deter coisas como aquela. Comprimiu os lábios em uma linha fina e conteve à força a euforia. Ele não se permitiria apreciar aquela situação. Podia manter aquele único fragmento de decência. Luminobre, chamou um soldado, acenando para ele. Luminobre, o senhor precisa ver isso. Logo abaixo do penhasco ali?
Um nível abaixo rumo à cidade, havia um belo edifício branco. Um palácio. Mais afastado, ao longo das passarelas, um grupo de pessoas lutava para alcançar o edifício. As passarelas de madeira estavam pegando fogo e impediam seu acesso. Chocado, Dalinar reconheceu o jovem Tanalan do seu encontro anterior. Tentando chegar na sua casa? Pensou Dalinar. Figuras obscureciam as janelas superiores do edifício, uma mulher e crianças. Não. Tentando chegar até sua família. Tanalan não havia se escondido no abrigo, afinal de contas. Jogue uma corda. Disse Dalinar. Traga Tanalan até aqui, mas mate os guarda-costas. A fumaça subindo da fenda estava se tornando espessa, rubra pelas chamas. Dalinar tossiu, então recuou enquanto seus homens lançavam uma corda para a plataforma abaixo, uma seção que não estava queimando. Tanalan hesitou, então agarrou-a, deixando que os homens de Dalinar o puxassem para cima. Os guarda-costas foram flechados quando tentaram escalar para uma rampa próxima que queimava. Por favor, implorou Tanalan, as roupas cinzentas devido à fumaça, ao ser carregado até a borda de pedra. Minha família. Por favor. Dalinar podia ouvi-los gritando lá embaixo. Ele sussurrou uma ordem e seus soldados de elite afastaram as tropas Colen regulares daquela área, abrindo um largo meio-círculo contra a fenda ardente, onde apenas Dalinar e seus homens mais próximos eram capazes de observar o cativo. Tanalan deixou-se cair no chão. Por favor. Eu sou um animal. Disse Dalinar em voz baixa. O que? Um animal reage se é provocado. Prosseguiu Dalinar. Se você o chicoteia, ele se torna selvagem. Com um animal, você pode iniciar um tumulto. O problema é que, quando ele se torna selvagem, você não pode simplesmente assoviar para que ele volte. Espinho negro. Gritou Tanalan. Por favor. Meus filhos. Eu cometi um erro, anos atrás. Disse Dalinar. Não serei tão tolo uma segunda vez. E ainda assim, aqueles gritos. Os soldados agarraram Tanalan com firmeza enquanto Dalinar dava as costas para o homem e caminhava de volta ao abismo de fogo. Sadeias havia acabado de chegar com uma companhia dos próprios homens, mas Dalinar o ignorou, sacramentadora ainda apoiada no seu ombro. A fumaça ardeu no nariz de Dalinar. Seus olhos lacrimejaram. Ele não podia ver através da fenda o resto dos seus exércitos, o ar ondulava com calor, pintado de vermelho. Era como olhar para a própria danação. Dalinar expirou longamente, sentindo uma súbita exaustão ainda mais profunda. Já chega, disse ele, voltando-se para Sadeias. Deixe o resto da população da cidade escapar da boca do cânion abaixo. Já enviamos nossa mensagem. O quê? Disse Sadeias, se aproximando. Dalinar. Uma estrondosa série de estalos o interrompeu. Toda uma seção da cidade próxima desabou nas chamas. O palácio, e seus ocupantes, desabou com ela, uma tempestade de faíscas e madeira fragmentada. Não! Berrou Tanalan. Não! Dalinar. Falou Sadeias. Eu deixei um batalhão lá embaixo, com arqueiros, de acordo com as suas ordens. Minhas ordens? Você disse, mate qualquer um que saia da cidade e deixe seus corpos lá para apodrecerem. Deixei homens posicionados lá embaixo. Eles lançaram flechas nas escoras da cidade. Queimaram as passarelas que levavam para baixo. Essa cidade está queimando nas duas direções, por baixo e por cima. Não há como parar agora. Madeira estalou enquanto mais seções da cidade desabavam. A euforia cresceu e Dalinar a afastou. Nós fomos longe demais. Bobagem. Nossa lição não significaria muita coisa se as pessoas pudessem simplesmente escapar. Sadeias olhou de relance para Tanalan. O último fio solto é esse aí. Não queremos que ele escape de novo. Sadeias levou a mão à espada. Deixe comigo. Disse Dalinar. Embora a ideia de mais mortes estivesse começando a enojá-lo, ele se preparou. Aquele era o homem que o traíra. Dalinar se aproximou.
Para seu crédito, Tanalan tentou se levantar de um salto e lutar. Vários soldados de elite empurraram o traidor de volta para o chão, embora o próprio Sr. Capitão Kadashi estivesse apenas voltado para a cidade, olhando a destruição. Dalinar podia sentir o calor, tão terrível, que espelhava uma sensação dentro dele. A euforia, incrivelmente, não estava satisfeita. Ainda sentia sede. Não parecia que podia ser saciada. Tanalan desabou, balbuciando. Você não devia ter me traído. Sussurrou Dalinar, levantando Sacramentadora. Dessa vez, pelo menos, você não se escondeu no seu buraco. Eu não sei quem você deixou se proteger lá dentro, mas saiba que estão mortos. Eu cuidei disso com barris de fogo. Tanalan hesitou, então começou a gargalhar com um ar frenético, enlouquecido. Você não sabe? Como pode não saber? Mas você matou nossos mensageiros. Seu pobre tolo. Seu pobre, estúpido tolo. Dalinar o pegou pelo queixo, embora o homem ainda estivesse sendo contido pelos seus soldados. O quê? Ela nos procurou, disse Tanalan, para implorar. Como você não sabia disso? Toma conta assim tão mal da sua família. O buraco que você incendiou. Nós não nos escondemos mais ali. Todo mundo o conhece. Agora é uma prisão. Uma onda gelada cobriu Dalinar e ele agarrou Tanalan e apertou, Sacramentadora deslizando dos seus dedos. Ele estrangulou o homem, o tempo todo exigindo que retirasse o que havia dito. Tanalan morreu com um sorriso nos lábios. Dalinar deu um passo para trás, subitamente fraco demais para ficar de pé. Onde estava a euforia para fortalecê-lo? Voltem! Gritou ele para seus soldados de elite. Revistem aquele buraco. Vão! Ele parou de falar. Kadashi estava de joelhos, parecendo nauseado, uma pilha de vômito na pedra diante dele. Alguns soldados de elite correram para tentar fazer o que Dalinar havia ordenado, mas recuaram diante da fenda. O calor se elevando da cidade incendiada era incrível. Dalinar rugiu, se levantando, avançando rumo às chamas. Contudo, o fogo era intenso demais. Onde antes vira a si mesmo como uma força irresistível, agora teve que admitir exatamente quão pequeno era. Insignificante. Sem importância. Quando ele se torna selvagem, você não pode simplesmente assoviar para que volte. Ele caiu de joelhos e permaneceu ali até que seus soldados o afastaram, sem resistir, para longe do calor e o levaram para seu acampamento. Seis horas depois, Dalinar estava com as mãos unidas às costas, em parte para esconder quão intensamente elas estavam tremendo, e fitavam um corpo que jazia na mesa, coberto com um lençol branco. Atrás dele na tenda, algumas das suas escribas sussurravam. Um som como espadas agitadas em um campo de treinamento. A esposa de Teleb, Calami, liderava a discussão. Ela pensava que Evi devia ter desertado. O que mais poderia explicar por que o cadáver queimado da esposa de um grão-príncipe havia sido encontrado no abrigo do inimigo? Isso combinava com a narrativa. Exibindo uma atípica determinação, Evi havia drogado o guarda que a protegia. Fugira nas sombras da noite. As escribas especulavam há quanto tempo Evi era uma traidora e se ela havia ajudado a recrutar o grupo de batedores que traíram Dalinar. Ele deu um passo à frente, pousando os dedos no lençol liso e branco demais. Mulher tola. As escribas não conheciam Evi bem o bastante. Ela não fora uma traidora. Tinha ido até a fenda implorar que eles se rendessem. Ela havia visto nos olhos de Dalinar que ele não os pouparia. Então, pelo Todo-Poderoso, ela fora lá tentar fazer alguma coisa. Dalinar mal tinha forças para ficar de pé. A euforia o abandonara e isso o deixara arrasado, em agonia. Ele ergueu o canto do lençol. O lado esquerdo do rosto de Evi estava queimado, nauseante, mas o lado direito havia ficado encostado na pedra.
Estava estranhamente intocado. Isso é culpa sua. Disse a ela em pensamento. Como ousou fazer isso? Mulher estúpida, irritante. Não era culpa dele. Não era sua responsabilidade. Dalinar chamou Calame, se aproximando. Você devia descansar. Ela não nos traiu. Disse Dalinar com firmeza. Tenho certeza de que uma hora vamos descobrir o que. Ela não nos traiu. Bradou Dalinar. Mantenha a descoberta do corpo dela em segredo, Calame. Diga às pessoas. Diga que minha esposa foi morta por um assassino na noite passada. Vou ordenar aos poucos soldados de elite que sabem do que aconteceu que mantenham o segredo. Deixe que todos pensem que ela morreu como uma heroína, e que a destruição da cidade foi executada como vingança. Dalinar firmou o queixo. Mais cedo naquele dia, os soldados do seu exército, tão cuidadosamente treinados durante anos para resistir à pilhagem e à chacina de civis, haviam queimado totalmente uma cidade. Tranquilizaria a consciência deles pensar que, primeiro, sua grã senhora havia sido assassinada. Calame sorriu para ele, um sorriso astuto, até mesmo convencido. A mentira de Dalinar teria um segundo propósito também. Enquanto Calame e as escribas principais pensassem que sabiam um segredo, ficariam menos inclinadas a procurar a resposta verdadeira. Não foi minha culpa. Descanse, Dalinar, disse Calame. Você está sofrendo agora, mas, assim como a grande tormenta deve passar, todas as agonias mortais também acabam. Dalinar deixou o cadáver aos cuidados de outros. Enquanto partia, estranhamente ouviu os gritos daquelas pessoas na fenda. Ele parou, se perguntando o que era. Ninguém mais parecia notar. Sim, eram gritos distantes. Na sua cabeça, talvez, todos pareciam crianças aos seus ouvidos. Aquelas que ele havia abandonado às chamas. Um coro de inocentes implorando por socorro, por misericórdia. A voz de Evi se juntou a eles. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.